Olá, meu amigo e minha amiga. É um prazer estar novamente com você aqui na TV Talentos 4. Esse é o nosso terceiro episódio, a terceira parte da entrevista com o professor e Master Coach José Mário Júnior. Você que ainda não teve condições, você que ainda não teve tempo de assistir as duas partes da entrevista, assista. Vá até o nosso site www.talentos4escritoriovirtual.com.br e baixe as duas primeiras partes da entrevista, porque certamente você não vai se arrepender. O consultor nos dá uma série de dicas para que você possa tornar a sua ideia, o seu sonho de negócio em realidade, para que você possa ter êxito, para que você possa ter sucesso naquilo que você almeja. E como o processo de coaching pode te ajudar a conquistar isso. Na terceira parte da entrevista, nós gostaríamos de começar exatamente perguntando a José Mário sobre um case de sucesso. Um empresário, um empreendedor que ele lembre, que você lembre, e que você poderia narrar um pouco a história, os desafios desse empresário, desse empreendedor, e quais as características que você pode atribuir que contribuíram decididamente para que esse empresário pudesse ter sucesso nesse mercado tão competitivo, tão globalizado. Ok. Eu vou citar exemplo de um caso. Na verdade, nós temos alguns casos. Eu escolhi um caso de um empreendedor, um empresário, que ele é empreendedor, ou seja, ele montou o negócio, mas hoje ele é empresário, ele gera o negócio. E é muito comum a gente ver as empresas que estão começando, e principalmente já começam a amadurecer, dos donos, o famoso que o cara falou, o cara cobra o escanteio, faz a cabeça, às vezes agarra, cobra o tiro de meta, faz tudo ao mesmo tempo. E isso, às vezes, na maioria das vezes, leva o empresário, o empreendedor, a ficar mais tempo na operação, na rotina do negócio, do que pensar estrategicamente e pensar no futuro do seu negócio. Então, nesse caso, nós nos defrontamos muito com isso. Teve um empresário que nós fizemos um trabalho de gestão do tempo, dentre outras coisas. Por quê? Porque a gente identificou que ele não conseguia dar avanços em áreas da empresa e torná-la ainda mais rentável e crescer mais, porque ele não conseguia cuidar do seu negócio como deveria, já que ele estava tão envolvido na sua rotina. Então utilizamos algumas ferramentas de reflexão sobre a utilização do tempo, onde você analisa se o que ele está fazendo é algo muito importante para os propósitos dele como líder, como gestor, impactando no negócio dele, mede a importância e impacto no negócio dele, baixa, ou se é delegável ou eliminável. Ao fazer essa análise, foi interessante que ele descobriu que 40% do tempo dele estava sendo gasto com coisas delegáveis e elimináveis. Foi muito interessante porque isso surtiu dois efeitos nele. O nosso propósito era um propósito profissional. O que é que aconteceu? No profissional, ele delegando mais a partir dessa análise, e obviamente com técnicas de delegação, e eliminando ações que não eram necessárias. É interessante que o executivo, um empreendedor já com um determinado sucesso, mas mesmo assim fazendo coisas elimináveis. Por exemplo, vou dar um exemplo de eliminável. Às vezes o cara, por hábito, ele passa 2, 3 vezes na empresa, ou faz 2, 3, 4 telefonemas desnecessários apenas para ter algum tipo de controle, mais por medo do que por ação própria. Então, ao eliminar isso aí, ele conseguiu economizar 20% do tempo total dele. Ou seja, imagina um empresário ter um dia na semana, considerando de segunda a sexta, livre para fazer coisas importantes para o seu negócio. Isso potencializa muito. Então, no caso dele, ele conseguiu estruturar a empresa e tomar decisões estratégicas. E na vida pessoal, interessante é que ele até ligou para mim nesse dia, que ele assistiu depois de 3 anos pela primeira vez a festa da filha de final de ano. E aquilo teve um valor muito grande. A festa na escola. Na escola da filha. Então, não era o nosso propósito cuidar da vida pessoal dele. Mas isso trouxe um impacto também na vida pessoal. Necessariamente, porque ele pôde optar por fazer coisas não só de lazer, mas também de estudo, de desenvolvimento. Então, ele conseguiu alavancar o negócio dele à medida que ele começou a utilizar o tempo. Então, falando só de uma ferramenta ou 2 ferramentas de gestão do tempo. De gestão do tempo e delegação, que trouxe resultado direto e mensurável para o negócio dele. Então o coach acabou ajudando esse empresário, esse empreendedor a usar o tempo dele
com maior qualidade. Absolutamente. Administrar melhor o tempo dele, isso é gestão do tempo. Com certeza. Que trouxe também um impacto, inclusive, para a felicidade dele, para a vida ter mais tempo com a família. Exatamente. Você que é empresário, você que é empreendedor, que pensa em empreender, uma das questões básicas é cuide do seu tempo, porque é ele que vai determinar se você vai conseguir fazer uma boa gestão ou não conseguir fazer sequer uma gestão da sua empresa. Isso tem um pouco a ver, tem muito a ver com a regra de Pareto, né? Sem dúvida. A regra de Pareto, que é a regra 20-80, 20% das ações geram 80% de resultados e 80% das ações geram 20% de resultados. O que significa a regra de Pareto aplicada à gestão? Exatamente que sempre existirão ações mais importantes que causam maiores resultados, ações que causam maior impacto. E a gente deve exatamente trabalhar com essas ações que causam maior impacto. E é interessante, Jada, que apesar de ser uma coisa extremamente óbvia, muitos empresários às vezes não fazem. Por quê? Por exemplo, ele não gosta. Às vezes eu vou visitar clientes, já que eu sou diretor e eu preciso fazer o comercial, aqueles meus principais clientes. Mas é um cara que às vezes é um pouco introspectivo. Então, mas ele já é muito bom em escrever determinados relatórios. Aí, ao invés dele fazer algo que vai trazer um impacto, visitar um cliente grande dele, ele fica envolvido lá na burocracia, trabalhando muito, mas trabalhar muito não quer dizer trabalhar corretamente. Então, ele deixa de fazer o que é importante, porque ele não gosta, para fazer o que gosta. No processo de coaching, a gente amplia essa percepção, mostra o que ele ganha e perde em fazer um e o outro, ele toma a decisão pelo que ele acha que vai trazer melhor resultado para ele. Normalmente eu não digo, faça isso ou faça aquilo, mas ele faz uma reflexão ampla. Então esse é um exemplo como o coach pode ajudar, por exemplo, um empresário ou um empreendedor a obter mais resultados a partir de ações bem específicas e concretas. Muito bem. José Mário, você daria dicas de livros? Certamente você tem bons livros para indicar para essa pessoa que está nos ouvindo, livros que possam ajudar essa pessoa, né? o nosso telespectador a se desenvolver enquanto empreendedor, enquanto empresário. Quais os 3 livros que você considera que são essenciais, que são muito importantes para você que está nos ouvindo comprar, adquirir esse livro e ler e ter, consequentemente, maior êxito na atividade empreendedora? Eu vou excluir aí os livros do professor Jader, porque já são muito lidos, mas recomendo os livros do professor Jader, são livros excelentes. Jader é um grande amigo, mas um grande escritor. Mas dentre muitos livros, eu vou enumerar alguns que eu acho importantes. Um deles, que na minha base de avaliação e visão sobre o plano de negócio, é um livro do José Carlos Dornelas, chamado Construindo o Plano de Negócios. É um livro que consegue, de uma maneira muito simples e objetiva, falar das etapas de um plano de negócio. Então você que pensa em empreender, montar um novo negócio, ou você que já é empresário, porque o plano de negócio ele serve para montar um negócio ou para planejar aquele negócio que já existe. Então esse livro do Dornelas, ele traz isso de uma maneira muito simples e fácil, didática de ser utilizado. Então esse é o primeiro livro. Esse é o primeiro livro. Qual seria então o segundo livro que é tão importante quanto esse e tão essencial? Isso. Eu gosto muito de um livro, eu não estou lembrado aqui dos escritores, mas o título dele é muito fácil de se achar, que é A Estratégia do Oceano Azul. É um livro que ele mostra um pouco do que eu falei na primeira parte, na segunda parte. Kim e Melbourne. Pronto. Kim e Melbourne são os 2 autores do livro. Esse livro ele mostra às pessoas, ele fala um pouco sobre como buscar oceanos azuis, ou seja, como eu fugir daquela concorrência que já existe. No meu bairro tem 10 mercadinhos, então eu vou abrir um mercadinho igual a todo mundo, não. Que estratégias eu posso lançar a mão de me posicionar estrategicamente e fugir dessa briga, às vezes do desconto ou de qualquer outro tipo, para que eu navegue no oceano azul, aquele oceano que tenha menos concorrência e que eu consiga margens estrategicamente mais preparadas. Exatamente, porque você está optando pela diferenciação. Exatamente. Você não está competindo, você não vai ter tantos competidores, porque você se diferencia da sua concorrência. Então você sai do oceano vermelho e vai para o oceano azul. Muito bem. E o terceiro livro, aí eu vou precisar da sua ajuda para puxar da memória, de bate-pronto, que é o livro escrito pelos 3Gs na verdade não, os 3Gs, é o método 3G do da Ambev, né, que foi escrito com base na história dos 3 fundadores da Ambev. Esse livro ele conta a história de como foi construído esse império, desde a parte do Banco Pactual, da própria Ambev, mas fundamentalmente a essência
de como foi construída, né, o Sucupira, o Lehman e o seu terceiro sócio, como eles construíram não só uma empresa, uma mega corporação, a maior cervejaria do mundo, mas o mais importante, um modelo de gestão genuinamente brasileiro que tomou conta do mundo. Então esse livro, que a gente coloca nas referências do download, ele traz a história e traz uma série de insights de como se posicionar em relação às pessoas, ao foco de mercado, enfim, como é que um dono de um negócio, às vezes um pequeno negócio, ele pode beber na fonte da lógica deles? Pode sim, apesar de ter sido uma mega corporação, mas é um livro que traz dicas muito, assim, reflexões muito práticas para o cara que quer montar o seu negócio, que está ali empreendendo com um negócio, às vezes, numa cidade do interior. Não pensem vocês que esse livro se foca em grandes corporações apenas, mas sim ideias essenciais para qualquer empresário e empreendedor. Muito bem. Eu quero aproveitar para... Eu não posso deixar de render o meu agradecimento aqui ao nosso querido amigo José Mário Júnior, um profissional de altíssima competência, professor universitário, professor de curso de pós-graduação e consultor reconhecido e master coach, que nos deu uma riquíssima entrevista sobre o processo de coaching e sobre empreendedorismo. Para você que não teve a oportunidade de assistir a primeira parte do vídeo, assista, porque você não vai se arrepender. Assista também a segunda parte do vídeo, porque é uma parte valiosíssima, é uma fase do vídeo valiosíssima. E a intenção do nosso, da TV Talentos 4, escritório virtual, é exatamente fornecer para você, deixar ao seu alcance instrumentos, ferramentas gerenciais para que você possa gerir melhor o seu negócio, para que você possa empreender, para que você possa criar o seu negócio e desenvolver o seu sonho. Então, o nosso objetivo é exatamente esse. E se você deseja abrir uma empresa sem gastar muito, sem ter custos elevados, se você cuida da saúde financeira da empresa e precisa de um escritório virtual, venha nos visitar. A Talentos 4, escritório virtual, reúne 2 unidades, uma unidade no Costa Azul e uma unidade na Tancredo Neves. A unidade do Costa Azul é muito próximo da pós-graduação da Unifax, a unidade da Tancredo Neves é muito próximo do Shopping Salvador e ao lado da Anatel, atrás do Top Stock. A Talentos 4 Escritório Virtual reúne hoje 2 unidades para que possamos lhe servir da melhor maneira. 2 unidades com amplas salas de reunião e com endereços. Os endereços da Talentos estão localizados em áreas nobres de Salvador. E nós contamos também, podemos dizer com muito orgulho, com um serviço de excelência. Nós tratamos o seu cliente como se ele fosse o nosso cliente. Te convidamos para, assim que possível, você possa tomar um café conosco e conhecer as nossas instalações e os nossos serviços. Agradecemos mais uma vez ao professor José Mário e passamos para que ele possa dar as últimas palavras, as palavras de finalização dessa bela entrevista. Quero dar uma contribuição. O nome do livro é O Sonho Grande, que é o sonho o livro dos fundadores da Ambev. Só para corrigir, vai estar toda a referência bibliográfica para download, junto com as ferramentas de coaching que nós vamos passar. E quero agradecer ao convite de Jade, do amigo, irmão, né, da Adriana, e toda a equipe, o Ives, toda a equipe da Talentos 4, para poder ter a oportunidade de compartilhar com as pessoas um pouco do conhecimento que eu tenho sobre coaching, sobre empreendedorismo. Sou entusiasta desses 2 temas e acredito que quanto mais compartilharmos conhecimentos, quanto mais compartilharmos esse entusiasmo, mais podemos ajudar as pessoas. Eu como coach, você como profissional do conhecimento, a gente consegue ajudar as pessoas assim. E deixo como última mensagem a compreensão que montar um negócio ou buscar um objetivo não é simplesmente ter uma ideia, um sonho e achar que aquilo é o melhor caminho ou o único caminho.
a responsabilidade de quem está por trás, de quem quer montar um negócio, ela é muito grande, porque quando você monta um negócio, você envolve sonhos de outras pessoas, de clientes, de fornecedores. Não só seus, mas de outras pessoas também. Perfeitamente. Então, entenda do seu papel e de sua responsabilidade. Não simplesmente vou formalizar aquilo que está mais ou menos para poder dar um jeito e resolver meu problema. Não. Entenda que você tem pessoas ao seu redor que vão depender direto ou indiretamente de você. Seja responsável por elas. Que você vai ser próspero, já que elas vão cuidar de você também. Desejo uma boa sorte e muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, Zé Mário. Sucesso para você. Até a próxima.